Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da nossa disciplina Teologia e Ciência da Religião. Começamos aí na primeira aula, né, uma introdução sobre esse tema, sobre esse conceito, né, de teologia, agora de uma forma mais aprofundada a essa altura. E também agora estamos aí desenvolvendo esse conceito de ciência da religião, né? Vimos aí no que a ciência da religião ela se propõe, né, o seu objeto de estudo, que é a religião, e estamos vendo, na verdade, como esse conceito ele vai se desenvolvendo através das outras ciências, né? Vimos na aula passada um pouco sobre essa ideia de como surge, né, a ciência da religião por meio desse conflito que existia ali no início do século XIX, entre o século XIX e o século XX, né, com a crítica em si da fé, da religião, e aí surge ela como ciência nesse intuito aí de, de questionar, de entender mais a respeito desse tema. E estamos vendo, vimos que também, que ela, né, só dando uma recapitulada, que ela, inicialmente, ela surge como uma disciplina, como uma área de estudo, não como uma disciplina em si, mas como uma área de estudo comparativo, de entender, né, se existe algo em comum entre as religiões, só que depois ela deixa de ser uma ciência meramente comparativa, porque aí ela falha, né, em determinados pontos e passa a ser aí essa área, essa ciência interdisciplinar, e vão surgindo as demais áreas que contribuem para a construção desse ensinamento. Vimos, só para recapitular, que dentro, né, das abordagens metodológicas, das áreas que englobam também ali dentro da ciência da religião, ou que contribuem para a ciência da religião. Temos a fenomenologia, que vimos no finalzinho da aula passada, esse estudo, né, da experiência da pessoa que está vivendo a sua religiosidade. Vimos ali um pouco sobre essa distinção, né, que Eliade faz entre sagrado e profano, e na aula de hoje vamos ver as demais áreas, falar um pouco sobre a história das religiões e avançamos um pouco mais com exemplos da nossa área, né, no caso, envolvendo o pentecostalismo, tá? Só que antes de começar, vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado de aprender mais da Sua palavra, por esse privilégio que Ele tem nos concedido de conhecer mais a respeito desse conhecimento tão mais aprofundado, né, dentro da teologia, que é a ciência que engloba aí a ciência da religião. Amém? Oramos. Maravilhoso Deus, Pai amado, damos graças ao Senhor Jesus nessa hora por essa aula, Padre, Pai, por essa oportunidade de que o Senhor tem nos dado de aprender mais da Tua palavra. Eu te peço, Senhor, nessa hora, que o Teu Santo Espírito venha estar guiando cada um dos momentos dessa aula, abrindo a nossa mente, Senhor, e também o nosso coração, para que nós possamos ouvir, Senhor, a Tua voz e compreender aquilo que o Senhor deseja comunicar, Senhor, através das nossas vidas para essa geração que é tão carente de Ti, Pai. Te peço nessa hora, fica conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Então, como eu estava falando, né, dentro da ciência da religião, algumas áreas do saber, das ciências sociais, elas foram sendo adicionadas, né, à ciência da religião. Vimos a fenomenologia da religião, e agora vamos estudar a sociologia da religião. Então, como a sociologia, como ciência, ela contribui nesse estudo, e como também ela contribui para que a gente tanto se entenda como dentro do cristianismo, como também a gente possa perceber, possa enxergar aí as demais religiões. Então, aqui, né, quando a gente fala de sociologia da religião, a gente vai dialogar com dois autores diferentes e que em algum momento convergem entre si, né, apesar das suas diferenças. Então, a gente tem o Durkheim e também temos o Weber, né, que na verdade é Max Weber, e só para a nível de curiosidade, né, para que a gente não confunda, esse Max Weber não é o mesmo do marxismo, tá? Karl Marx é uma pessoa, Max Weber é outra pessoa, só para
ainda falava um pouco mais na frente dele, de Max Weber, algumas vezes eu vou citar o nome Max, mas não confundir com Karl Marx, tá? Que aí já é outra coisa, é outra pessoa, é outra história, é outro saber, tá? Então, primeiro vamos lá para Durkheim, né? Durkheim, ele acredita que a religião, meus irmãos, ela é, na verdade, um fator social que está presente diante da sociedade, que faz parte desse meio social. Já Max Weber, ele tem uma visão um pouco diferente. Ele acredita, na verdade, que a religião ela não só faz parte da sociedade, mas ela também ela pode transformar toda uma sociedade. E, inclusive, ele utiliza, né, um exemplo bem claro que a ética do protestantismo, né, ou a ética do cristianismo, ele faz um comparativo ali com o espírito do capitalismo. Vou falar um pouco sobre isso mais na frente, mas só para vocês terem ideia, como uma sociedade capitalista, segundo Weber, né, ela pode ser moldada por conta do cristianismo, baseado nos seus valores, tá? Ambos os autores, eles oferecem ferramentas, volto a dizer, diferentes, para que a gente possa compreender como essas crenças, como esse credo, ele vai moldando tanto a sociedade, como as suas práticas sociais, e também como as práticas sociais, como a sociedade, ela molda a religião. Então, esses dois pontos, né, que a gente precisa compreender desses dois autores quando a gente fala de sociologia da religião, tá? Então, para Durkheim, ele acredita, né, que a religião ela não é, né, uma questão individual. Apesar da gente falar muito, né, da religião como essa experiência pessoal, cada pessoa ela vive, né, a sua religiosidade de forma diferente, uns mais, outros menos, mas para Durkheim, ele acredita que a religião, ela não é um fator individual, ela é um fator social, ela é um fator coletivo, e que ela molda a vida coletiva das pessoas. De que forma, né, no caso, ou seja, o que isso significa, o que isso implica? Que a religião, ela une as pessoas. Então, as pessoas, por exemplo, adeptas ao cristianismo, elas vão estar unidas por um fator social e também ali aliadas, né, das mesmas causas, das mesmas pautas, do mesmo comportamento, incluso em alguns pontos, né, do mesmo credo. Ele acredita nessa coletividade da religião, e que essa coletividade justamente cria essa solidariedade e essa identidade coletiva. Ou seja, sou cristão, sou espírita, sou budista, sou a religião qual for, ele acredita que a religião ela cria esse espírito, né, de coletividade. E outro ponto também é que ela é capaz de criar normas, valores e rituais que mantêm a sociedade funcionando. Quando a gente olha na prática, isso a gente vê como a religião ela reflete numa sociedade, né? Se a gente olha, por exemplo, para alguns países onde a religiosidade, né, ela é muito forte, ela está ali aflorada, ela está muito presente, culturalmente falando, a sociedade ela se comporta de uma maneira. Já quando a gente olha para outros países onde a religião ela não tem um fator, digamos assim, social tão presente, a gente já percebe uma mudança de comportamento, né? Já percebe, por exemplo, um individualismo maior, já não vê mais aquela identidade coletiva que existe quando a religião ela está ali presente, né? Então, Durkheim, ele vê dessa forma a religião, tá? E para fundamentar isso, né, ele traz o seguinte exemplo: quando um grupo, né, ele participa de algum, ele usa essa palavra, né, eu sei que às vezes soa estranho, inclusive quando a gente fala essas palavras, né, estudando ciência da religião, eu sei que para a gente, no nosso meio cristão, pentecostal, soa estranho, mas são os termos que eles usam, né, então, a gente fala sagrado, profano, ritual, rito, experiência religiosa, eu sei que para a gente pode soar um pouco estranho, mas os irmãos vão aí se acostumando um pouquinho com esses termos,
são os termos que são utilizados dentro da ciência da religião, tá? Então, Durkheim, ele afirma, né, que a religião, ela, quando um grupo, né, participa de um ritual, ou seja, de uma experiência religiosa em grupo, como uma missa, como uma festa religiosa, uma procissão, né? Aí vamos para os nossos exemplos, um evangelismo, uma ação social, uma cruzada, seja o que for, essa experiência, o participar, né, dessa experiência em grupo, reforça três princípios aí fundamentais, que são: somos parte do mesmo grupo; segundo, compartilhamos os mesmos valores; e pertencemos uns aos outros. Então, para Durkheim, né, na verdade, o sagrado, essa experiência sagrada, é, no fundo, a sociedade projetada. Ou seja, ao venerar o sagrado, o grupo está venerando a si mesmo. Uma informação um pouco delicada, um pouco polêmica, um pouco delicada e muito polêmica, nesse ponto, tá? De afirmação, quando ele entende que a religião, na verdade, ela não, ela transcende uma experiência, digamos, que vai além do sobrenatural. É um sobrenatural que vem para o natural, e esse natural se manifesta nessa coletividade, nesse grupo social. Então, ele, em resumo, ali em síntese, né, a religiosidade, ela é, na verdade, um fator que molda aí a sociedade, molda esse grupo. Já Max Weber, né, ele não vê a religião como algo que apenas mantém a ordem social, que faz parte desse grupo social. Ele entende que a religião, ela foi capaz de moldar, de transformar a história da humanidade, a história de uma sociedade. E que a religião, ela é capaz de transformar, de influenciar, na verdade, a economia, a política e a cultura. É, e quando a gente analisa, irmãos, assim, friamente, né, colocando uma lupa dentro dessa história da sociedade, dessa história da humanidade, a gente percebe que essa afirmação, ela tem o seu valor e ela traz o seu sentido, né? Porque vou tomar como eu não vou sair desse contexto um pouco do Brasil, para não gerar tanta polêmica, e vamos aí para um contexto um pouco mais distante, né, para nível de comparação para o que Max Weber ele está afirmando, né? Quando a gente olha, por exemplo, para dentro da Europa, dos países europeus, e que foram aí fortemente influenciados pela Igreja Católica, né? Então a gente tem aí Itália, Portugal, Roma, Itália, Portugal, Espanha, que são ali países, né, com uma influência católica muito grande, ou seja, uma influência da igreja muito grande. Então, essa religiosidade nesses países, a gente percebe uma influência direta na economia, na política e na cultura. Na economia, como? As formas sociais de arrecadação de impostos, os aportes para as associações de caridade, os aportes que são feitos para os eventos religiosos. Então, tudo isso, esse mover econômico é consequência de uma influência religiosa. Política, na formação de partidos, na projeção de leis, tudo isso está ali envolvido dentro da religião. E cultura nem se fala. Se você marcar qualquer passeio dentro de algum centro histórico, do que for nesses países, né, nas principais cidades que eu falei para vocês, todos eles vão ter ali um ponto turístico religioso. Seja uma estátua, seja uma capela, seja uma igreja, seja o que for. Então, Max Weber, ele acredita nisso, né, que a religião ela é capaz de mudar a história e ele influenciar a economia, a política e a cultura de uma sociedade. E ele ainda afirma
que a ética protestante, ela foi o espírito, ou ela foi, ou ela é, né, o espírito do capitalismo. De que forma? Ele argumenta que alguns valores do protestantismo, e aí quando ele já vai um pouco mais a fundo, né, ele já vai ali para a doutrina, para teologia, na verdade, reformada, incluindo ali o calvinismo, esses valores ajudaram a formar a mentalidade que deu origem ao capitalismo moderno. Vamos ver no próximo slide o que é que ele usa aqui como exemplo para vocês, para a gente entender melhor. Ele observou o seguinte, que a disciplina, a valorização do trabalho, a ideia de vocação e a responsabilidade individual são tudo isso, né? As pessoas elas foram incentivadas, isso aí são valores do capitalismo, tá? Incentivadas por essas correntes protestantes. Ou seja, esses valores que são em comum entre o capitalismo e entre o protestantismo, eles estão ali em comum. Ou seja, esses valores criaram esse espírito favorável ao capitalismo, que inclui trabalho duro, poupança, reinvestimento e racionalidade econômica. Em outras palavras, né, em síntese, a religião ela não apenas reflete a sociedade, mas ela pode transformá-la profundamente. Ela pode transformá-la aí de maneira profunda, tá? Quando a gente vai para saindo agora, né? Vimos aí a fenomenologia e vimos aí a sociologia, ou seja, como a religião ela é vista nesse fenômeno, como uma manifestação. Vimos agora como a religião ela é vista dentro da sociedade. Agora vamos para a antropologia, tá? A antropologia. Então, como a religião, como a antropologia, na verdade, ela usa, né, na verdade, como a ciência da religião, ela usa da antropologia na sua manifestação, na sua forma de conceito, né? Antropologia, como vocês sabem, é o estudo do homem, né, nas suas mais diversas formas, e a antropologia simbólica, ela foi proposta, né, dentro do campo de ciência da religião por Clifford Geertz. Então, Geertz, ele propôs ver a religião como um sistema de símbolos que cria uma visão do mundo e motiva ações. Então, segundo Geertz, Geertz, né? Geertz, ele acredita que toda religião, toda manifestação religiosa, ela é envolvida em símbolos das mais diversas formas. Por exemplo, a gente fala do cristianismo, qual é um dos primeiros símbolos que a gente associa, né? A cruz, a própria imagem da Bíblia, aquele peixe, né, o ictus também, que é muito conhecido, tudo isso, né, a cruz, a Bíblia, o peixe, eles são símbolos. Quando a gente vai para o islamismo, né, a gente vê aquela lua, né, com aquela estrela, a gente vê o Alcorão, a imagem do Alcorão também, e assim sucessivamente. Ou seja, cada religião, né, ela tem ali o seu sistema de símbolos. E esses símbolos, eles não estão ali de maneira aleatória. Esses símbolos, eles têm um significado. E essa leitura, né, que Geertz utiliza, ele foca justamente nos significados culturais, rituais e a construção simbólica do sentido. Ou seja, um exemplo, para a gente entender melhor. A cruz. A partir de quando a cruz ela se tornou um símbolo do cristianismo? Né? A partir de quando? Como? Para as pessoas, o que essa cruz significa, né? Porque, por exemplo, quando as pessoas elas veem uma manifestação do mal, elas fazem ali o sinal da cruz, ou elas se benzem em formato de cruz. Então, esses símbolos, tudo isso faz parte aí que é dentro dessa construção da religiosidade, tá? Para Geertz, né, a religião não é definida primeiro, isso aqui é uma afirmação bem interessante, que ele fala o seguinte, que antes de vir a doutrina, antes de vir
a instituição, né, a igreja propriamente dita, ele acredita que nos seres humanos, né, nas pessoas, antes de tudo isso, primeiro são construídos os símbolos. Então, os símbolos, eles nascem, né, nesse imaginário, na mente, no coração das pessoas, antes de vir a doutrina propriamente dita. E esse símbolo, ele pode vir de várias maneiras, né? Primeiro, pode ser através de um objeto, através de um gesto, de uma narrativa, de um ritual, de uma imagem, de alguma palavra, seja o que for. Isso, em algum momento, vai trazer um significado para aquela pessoa, um significado para aquela pessoa. Vamos aí para o catolicismo, por exemplo, essa ideia de carregar ali, né, o terço, ou carregar, andar ali com a cruz, pendurar a cruz como joia, né, no pescoço, tudo isso, né, essa ideia do carregar, de trazer esse símbolo, para aquela pessoa, aquele símbolo, né, aquela cruz, ela tem um significado, e um significado que vai ali na alma daquela pessoa, que mexa com tudo, mas não mexa naquela cruz, né? As imagens, né? Os santos, né, da Igreja Católica, seja em forma de quadro, seja em forma de imagem, né, de gesso, do que for, tem para aquela pessoa um significado profundo. E aquilo ali, né, aquele símbolo, aquela imagem, vem antes da doutrina. A pessoa creu primeiro naquele símbolo do que talvez talvez não, provavelmente ela nem conheça a doutrina, ela nem conheça a origem daquela imagem, mas ela crê primeiro naquilo do que na doutrina. A doutrina, a própria instituição, ela vem depois. E aí eu tenho alguns exemplos aqui do lado direito, né, que aparecem nos slides para vocês. A cruz do cristianismo, né, a roda de Dharma do budismo, a água no batismo, o jejum do Ramadã. Essa ideia do jejum do Ramadã, achei bem interessante esses dias, a gente estava fazendo comparativo, né? Aqui na igreja, a gente terminou agora, recente, o jejum de Daniel, né? Aqueles 21 dias que a pessoa passa ali jejuando, pode comer de tudo, menos as coisas de origem proteica, né? Tudo que tenha origem proteica, não se pode comer, de origem animal. Não proteica, perdão, de origem animal. Então não pode comer ovo, leite, carne, frango, peixe, o que for, não pode comer. Então é um jejum, assim, para algumas pessoas, principalmente para os carnívoros, bem difícil, né? Bem difícil de fazer nos primeiros dias, depois o corpo ele vai se acostumando. E tá para começar agora, se eu não me engano, não é dia 16, é 17, o jejum do Ramadã, né? E eu tenho um colega de classe das aulas de espanhol que ele é árabe, né? Que ele é muçulmano. E aí eu pedi algumas explicações sobre o Ramadã para eles. Aí eu perguntei, né, se ele ia, porque como ele já está mais distante, né, tá morando na Espanha, não está mais ali envolvido, né, na mesquita e tudo mais, como é se ele ia fazer? Ele falou que iria, que desde criança, achei interessante esse ponto, desde pequeno ele faz o Ramadã. E para ele, realmente, assim, ali, o período do Ramadã são dias sagrados. Ele explicou como é que funcionava. Você pode comer, né, o bebê, o que for, enquanto não aparecer a luz do sol. Então, você pode, por exemplo, comer à noite, comer de madrugada, até antes do primeiro raiar do sol. Então, se a gente usa aqui como exemplo, o dia que amanhece, né, agora no inverno, de 7h30 da manhã. Então, até 7h30 da manhã está escuro, 7h20, 7h30. E o dia anoitece de 6h30. Então, aí a pessoa tem um intervalo de aproximadamente 12 horas, né? Se você levar em consideração 6 da manhã, 6 da tarde, de 12 horas sem comer e sem beber nada. Só que, assim, não vou dizer que é tão fácil, né? Porque aí vai de cada um. Se a pessoa levar em consideração que depois aí tem sim, juntando tudo isso, tem as orações que faz, né? Ler a Suratra, ler o Alcorão lá, ler o que for. Se levar em consideração, tem aí um bom período, né? Para comer a noite toda e comer a madrugada todinha. E passar o dia sem comer. E esse momento, para essas pessoas, né, nesse momento de jejum do Ramadã, é um período de consagração. A pessoa está se consagrando, né? Está vivendo ali um momento, uma experiência do sagrado. E para eles tem um símbolo muito grande.
E isso vem, aí onde eu trago essa informação da antropologia, faço esse paralelo com a informação antropológica da ciência da religião. Esse símbolo sagrado, ele vem antes da própria doutrina do, do islamismo, né? Porque uma criança jejuando no Ramadã, ela não compreende a doutrina, mas ela replica o símbolo. E para ela replica ali aquele símbolo tem um significado. Se não tivesse significado, a pessoa deixava de fazer depois da vida adulta, né? Mas ele faz, né? Usando ele como exemplo, ele faz desde criança. E para nós também, como os demais símbolos. Então, quando a gente, por exemplo, toma a Santa Ceia ela é um símbolo. Ela é um símbolo que torna sagrado ali naquele momento, o que torna sagrado, né? É, é a, é a forma que a gente enxerga e a presença, né, do divino, do espírito, mas, aí vem o mais, né, ali aos olhos humanos, aos olhos naturais, ali é só um pedaço de pão e um copo com um pouco de suco de uva. Só que, e ali é o quê? É um símbolo. Se você for pedir, o que seria a doutrina, né? E aí a gente vai para um outro campo dentro da teologia, né? Se é transubstanciação, consubstanciação, a materialização do pão e carne, a não materialização. Aí, tá vendo que isso é um aprofundamento teológico, doutrinário, complexo, muito mais profundo, e que, assim, muita gente não entende. Mas se a gente perguntar o que é o pão, é o corpo de Cristo. O que é o vinho, é o sangue do Cordeiro. O símbolo todo mundo conhece. Então, para Goethe, o símbolo é isso. O símbolo, ele vem antes e ele vem carregado de significado na vida das pessoas. E, como eu falei para vocês, né, esses símbolos não são apenas decorativos, mas eles organizam a forma como as pessoas entendem a realidade, tá? E a religião, né, ela, por meio desses símbolos, ela oferece uma interpretação da vida, uma moldura para que a gente compreenda as coisas. Vou utilizar novamente o exemplo, né? Um símbolo muito forte no cristianismo, ele é a cruz. Apesar da gente não ter, a gente dentro do nosso meio, né, pentecostal, a gente não olha, não tá muito dentro, não tem cruz, né? A gente não vê essa imagem da cruz no nosso meio de maneira tão frequente. Mas a gente tem a ideia da cruz. Então, o que é a cruz? É o que Paulo ensinou: todos os dias sou crucificado com Cristo, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Essa ideia do sacrifício da cruz, que Cristo se doou na cruz até o fim. Então, a cruz, para a gente, apesar de não termos a imagem da cruz, mas para a gente tem um significado muito grande. E o que seria, e esse significado, né, esses significados, eles nos ajudam a gente compreender e interpretar a vida. Então, quando a gente olha, por exemplo, sentido de existência. Então, por que a gente vive? A gente vive como cristãos para seguir os passos de Cristo. Isso dá sentido às nossas vidas. O sofrimento, por que a gente passa pelo sofrimento? A gente faz o comparativo normalmente com o sofrimento de Cristo, não, muito mais Jesus sofreu. Então, isso que eu estou passando é nada. Então percebe como esses símbolos eles vão dando esse significado para a compreensão religiosa, o bem e o mal. Então, como citei como exemplo, né? Principalmente no catolicismo, quando as pessoas veem uma coisa má, quando uma manifestação do mal, uma manifestação maligna, uma manifestação do mal, que elas julgam ser do mal, o que é que elas fazem? Faz o sinal da cruz, se benzem no formato da cruz. Esse é o símbolo, dá sentido àquelas pessoas, essas pessoas, né? O destino da humanidade. Então, quando a gente entende, né, a obra da cruz, e a gente entende que somos crucificados com Cristo todos os dias, a gente entende que, no final, né, que essa morte aqui é apenas uma ponte para uma vida eterna com Cristo da cruz. Mais uma vez, o símbolo se manifestando. E também o que o outro ponto, né, que ajuda nessa compreensão, é o que é considerado verdadeiro ou valioso. Então, é como se a religião ela fornecesse um óculos cultural através do qual
o fiel enxerga o mundo. Percebam que eu tenho aqui 4 exemplos de como a cruz, o símbolo da cruz, ela influencia dentro do cristianismo, tá? E aí, meus irmãos, aí também não é para pegar uma cruz agora e botar no pescoço, não, tá? É só o exemplo que eu mostrei para vocês, como o símbolo, ele é forte, mesmo no nosso subconsciente, como ele faz parte desse contexto religioso, tá? E Goethe também ainda vai mais a fundo, né, que ele fala que religião não é só pensamento, ela move as pessoas, né? E os símbolos religiosos, eles geram comportamentos, rituais, decisões éticas e modos de viver. Tá? Aí, como assim, professor? Vamos novamente para o cristianismo. Quantas vezes nós não deixamos de fazer alguma coisa, e talvez ali não naquele momento específico, né? Não porque ninguém estava vendo e tudo mais, mas com medo de ferir o código ético da instituição religiosa que a gente faz parte, tá? Então, para você ver como símbolo, ele está atrelado, profundo, cheio de significado, né? E ele dá a ideia, né, de que a religião não apenas explica o mundo, ela orienta como agir dentro dele, tá? Ele não só que aí a gente vai para um ponto, né, que sempre a gente vai bater nessa tecla nessa aula, tá? Quando a gente fala de ciências da religião, eu estou trazendo sempre o exemplo do cristianismo, porque está mais próximo da nossa realidade para a gente compreender melhor. Mas isso se aplica, irmãos, a todas as religiões, tá? A todas as religiões. E quando a gente fala de ciência da religião, Gitze, né, no caso aí, utilizando da antropologia, ele não pergunta se a religião ela é verdadeira ou falsa. E aí a gente já começa essa distinção, né, de teologia e ciência da religião. Então eles não têm essa preocupação, tá? Mais uma vez, quando eu gosto muito de utilizar esse exemplo, em João Pessoa, né, existem os cursos de teologia e existe o curso de ciência da religião. Muita gente se equivoca, né? Vai querer estudar ciência da religião na Universidade Federal, achando que é um curso de teologia, e não é. Então, você vai estudar todas as religiões do mundo nessa perspectiva que a gente está analisando aqui, principalmente nessas 4. Existem outras, mas eles vão estudar as religiões, seja ela cristianismo, islamismo, budismo, hinduísmo, nessa perspectiva, fenomenologia, sociologia, antropologia e psicologia. E essas ciências, né, essa interdisciplinaridade, ela não tem essa preocupação doutrinária de ver se algo é verdadeiro ou é falso, segundo a teologia, né? Ou se algo é verdadeiro ou herético, eles não têm essa, essa preocupação, né? Não existe essa preocupação. Ele só quer saber o seguinte, o que esse símbolo significa para essa pessoa. Essa é a principal preocupação quando eles analisam os símbolos. Então, se é a cruz, o que essa cruz significa para essa pessoa? O que o véu, por exemplo, significa na cabeça das mulheres no islamismo? Porque elas não saem de casa sem véu de jeito nenhum, porque ela não pode ser vista sem véu de jeito nenhum. Isso é um símbolo dentro da religiosidade, da cultura dessas pessoas. Então ela vai, se é certo ou errado, para o cientista da religião pouco importa. Ele quer saber o significado, tá? Então, por isso ele analisa os rituais, né? Começa encenações de significados. Então, como é que um culto, o que o culto significa para aquela pessoa, o que a missa significa, o que a procissão significa, o que é que faz, por exemplo, milhares de pessoas saírem numa procissão da Penha em João Pessoa e caminharem quilômetros até ali não sei se é catedral, né, se é capela, a Igreja da Penha, ali no bairro da Penha, em João Pessoa. Então, o que é que está por trás disso? Quem começou isso? Onde esse qual a influência desse movimento na vida das pessoas até hoje? Eles se preocupam com isso, tá? Os rituais, né, os símbolos como portadores de sentido e também a cultura, como o contexto se dá forma a religião, ou seja, é como o meio que a pessoa vive, né,
carregada desses símbolos, ela influencia na religiosidade daquela pessoa. Então, a antropologia, ela vai ver dentro da ciência da religião esses pontos, tá? Dito isto, né, vimos fenomenologia, sociologia e agora antropologia. Agora, vamos ver aqui é uma das, para mim, uma das mais, digamos assim, aprofundadas, complexas de serem explicadas, de ser explicada, principalmente quando a gente fala da mente humana, do psique, né, da nossa compreensão mais profunda, que é a psicologia da religião. Então, quem veio com os primeiros conceitos de psicologia, né, de utilizar a psicologia dentro da religião? Então, um cidadão chamado William James, ele, no seu artigo, né, nos principais, acho que nos primeiros livros aí, que ele publicou, que é, uma tradução aqui livre, A Variedade das Experiências Religiosas, ele estudou a religião a partir das experiências individuais. Então, diferente, né, da sociologia, que vê a religião como um fenômeno coletivo, James, né, ele já foi para um estudo mais individual. Então, ele queria saber, de entender nas pessoas como essa manifestação religiosa, ela se manifesta, né, e o impacto dela na vida das pessoas. Então, ele foi analisar várias pessoas, místicos, conversionistas, entre outros. E ele argumentou, né, que a experiência religiosa, a verdadeira, a autêntica, ela tem valor pragmático para o sujeito. Em uma linguagem mais simples, o que é que uma experiência religiosa tem a ver com pragmatismo? Pragmatismo, talvez vocês ouvirem essa palavra, né? Pragmatismo. Acho que a gente vai falar bastante dela durante as aulas, e se vocês ouvirem ela fora daqui, ela vem numa associação bem simples. Pragmatismo vem de práticas, tá? Ou seja, pragmatismo são essas práticas, digamos assim, repetidas, que vem desse subconsciente, dessa compreensão que a pessoa tem das coisas, da vida. Então, uma pessoa pragmática é uma pessoa que tem práticas, né, muito bem definidas, uma pessoa que tem ali, né, conceitos e práticas muito bem alinhados, e que a pessoa, o mesmo discurso, ela põe na prática, tá? Então, ele diz o seguinte, que uma pessoa que ela tem uma experiência religiosa profunda, né, ou seja, uma experiência religiosa verdadeira, ela vai influenciar na sua prática, independente dos compromissos dogmáticos, ou seja, independente da doutrina, independente se a pessoa compreendeu ou creu ou não na doutrina, a experiência religiosa, ela vai mudar a prática do sujeito. Mais uma vez, vou utilizar o exemplo do cristianismo para ficar mais claro para a gente. Uma pessoa que ela vivia no álcool, nas drogas, na prostituição, tudo que for, né? Na margem da nossa sociedade, como queiram interpretar, ela tem uma experiência com Deus. Ela vai estar tá na rua, e aí passa por uma cruzada, ouve a palavra, o Espírito Santo toca no coração dela, essa pessoa tem uma experiência, né, de encontro com Deus, tem uma conversão real e se arrepende dos seus pecados. E a partir dali ela começa uma jornada de deixar cada um desses vícios para trás. E aí ela deixa, né? Deixa o álcool, deixa as drogas, deixa a prostituição, começa a trabalhar e procura arrumar um emprego e começa a ter essa transformação social. Esse homem, né, conhece uma mulher e se casam e constituem uma família e passam a congregar. Isso, segundo James, é justamente a experiência religiosa autêntica causou nessa pessoa um, uma mudança pragmática, uma mudança nas suas práticas. E isso, né, aconteceu
independente, mas no nosso caso a gente vê de forma diferente, né? Mas para ele, isso começou independente do compromisso dogmático, tá? A gente vê diferente, tá? A gente acredita que as duas andam junto ali. Porque a mudança vem também, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas também a fé sem as obras ela é morta, tá? Mas, segundo James, por isso que gosto de ressaltar, segundo James, ele acredita que antes da pessoa compreender a doutrina, ela compreendeu, ou ela foi ali afetada, né, ou mudada pela experiência. Pela experiência, tá? Que do mesmo jeito que a gente viu agora do Gitse dos símbolos, né? Então, o símbolo veio antes da compreensão doutrinária. Do mesmo jeito aqui, a experiência religiosa veio antes dessa compreensão dogmática, tá? Nesse livro, né, de 1902, James ele analisa relatos pessoais de vários grupos, de místicos, de convertidos, de pessoas que passaram por crises espirituais e de indivíduos que tiveram experiências de iluminação, cura, êxtase ou transformação moral. Ou seja, ele analisou grupos bem heterogêneos, né, de pessoas aí, para tentar aí entender como essa experiência religiosa ela, ela transforma, né, ou ela pode mudar ali a vida de uma pessoa, tá? Essa mudança religiosa que a pessoa faz, que a pessoa viveu, né, que a pessoa ali, ela de alguma forma transformou a vida dela, trouxe uma mudança, trouxe uma transformação. E ele ainda foi além dos dois autores anteriores que estudamos. Ou seja, ele foi além de Durkheim, que ele viu além do sistema social, ele foi além de Weber, né, que ele não viu somente a religião como mudança da sociedade, transformação social, mas ele foi entender a vivência subjetiva daquela pessoa. Então, para ele, a religião, ela começa no íntimo, no que a pessoa sente, percebe e transforma dentro de si. E qualquer religiosidade, aí, mais uma vez, indo para o grupão, né? Cristianismo, islamismo, espiritismo, o que for. Para ele, segundo ele, a religião, ela começa nesse íntimo, nesse profundo, tá? E James, ele coleta, né, e analisa esses casos reais dessas pessoas, e ele tenta entender como essa experiência, né, o que as experiências, na verdade, têm em comum e como elas moldam a vida das pessoas. Tá? Como elas moldam a vida das pessoas. E como pragmatista, né, como um analista dessas práticas, ele pergunta, essa experiência funciona? Produz frutos na vida das pessoas? Então, ele acredita o seguinte: se a experiência ela melhora a vida do indivíduo, se ela traz paz, coragem, sentido, se ela transforma moralmente a pessoa e se ela ajuda a superar crises, então ela tem um valor real, independente de debates teológicos. E aqui é onde entra a nossa grande vírgula quando a gente vai para a teologia e quando a gente vai para os nossos debates teológicos. Então, a gente sabe que dentro na teologia, ela inclusive ela tem uma explicação, né, teológica para isso, que é o universalismo. Né? O universalismo ele tem essa visão justamente de que Deus ele é o mesmo em diferentes manifestações religiosas. Então, o Deus que a gente vê no cristianismo é o mesmo Alá que o islamismo vê no Alcorão, que é o mesmo Tupã que os índios viram nas suas tribos escritos. Então, essa ideia que Deus ele se manifesta de forma distinta, de formas distintas, de maneira universal e que deseja salvar a todos, independente da religião, é o universalismo, né? E isso, né, segundo William James, faz parte dessa psicologia da religião, onde, independente da religião que você faz parte, mas se você tem uma experiência, se essa experiência ela transformou a sua vida, ela melhorou, ela lhe trouxe paz, ela fez você ter uma mudança moral, na sua moral, né? Ela é válida, né?
Só que a gente sabe que, dentro do nosso contexto, nós não concordamos com esse tipo de mudança, né? Com esse tipo de, com essa experiência. Até porque a pessoa ela pode ter todos esses requisitos e não crer no divino, não crer em Deus, né? Não crer em Deus. E eu gosto muito de usar um exemplo, um paralelo, o do espiritismo, né? A gente sabe que o espiritismo hoje ele tem crescido bastante no Brasil, temos várias figuras, inclusive famosas, né, influentes, que são espíritas, que fazem parte do espiritismo, e o espiritismo ele ganha muita força principalmente nas camadas, né, intelectuais e as pessoas que elas têm muito dinheiro dentro da sociedade. E principalmente também quando essas pessoas elas são atingidas pelo luto. Por quê? Porque essas pessoas normalmente elas têm tudo ao seu alcance. Elas têm poder, elas têm influência, elas têm dinheiro, elas têm, enfim, elas têm tudo e não têm paz. Ou perde um ente muito querido e não consegue é, encontrar mais sentido na vida após a morte após a morte, né? Ela se enterra junto com a pessoa. E aí ela encontra no espiritismo uma possível solução para aquela dor, que é a possibilidade da reencarnação, de aquela pessoa ela reencarnar e você reencarnar também e ter uma possibilidade de reencontro. E isso traz o quê? Traz paz, para aquela pessoa, traz coragem para enfrentar o luto, traz sentido para a vida dela, transforma essa pessoa moralmente, porque o espiritismo ele tem muito isso, né, de você fazer o bem, para você se tornar um espírito de luz, para você ser reencarnado, né, na próxima vida de uma maneira ali e evoluindo espiritualmente, e também ajuda a superar essa crise desse luto dessa pessoa querida que você perdeu. Então, no geral, melhorou a vida da pessoa. Então, para James, o espiritismo, ele é válido, porque a doutrina dele, naquele momento, né, o símbolo, o que for, a crença dele, fez aquela pessoa ter uma experiência religiosa, segundo James, autêntica, que mudou a vida dela. E aí ele não coloca, né, na mesa os pontos teológicos divergentes da palavra de Deus ou do comparativo entre o Evangelho e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não coloca isso na pauta, dentro desse debate, dentro desse debate. E é aí que a gente precisa fazer essas distinções, tá? E aí, né, independente desses compromissos com a doutrina, ele diz o seguinte, que não importa se a experiência se encaixa em uma doutrina oficial, não importa se a teologia aprova ou não, e não importa se a instituição religiosa reconhece. O que importa é o impacto existencial. Para ele, né, para James, a religião é, antes de tudo, vivida, não apenas acreditada. Ou seja, quando a gente olha, se a gente colocar isso, meus irmãos, como conceito principal. Por isso que ele foi tão profundo, né? Foi tão profundo que se tornou o quê? Subjetivo. E o que é uma coisa subjetiva? É algo que a gente não consegue dimensionar, não consegue nem chegar perto do conhecimento real, ou da experiência real, ou da doutrina real que aquela pessoa pode viver. Tá? Que aquela pessoa pode viver. Por isso que a mente humana, ela é muito complexa. Todos os temas que a gente envolve psicologia, psicologia da religião, psicologia pastoral, aconselhamento cristão, que envolve muito psicologia, todos esses temas, todas essas pautas, elas são extremamente complexas de serem analisadas. Tá? Complexas de serem analisadas. Por quê? Porque a mente humana, ela é complexa, ela não é trivial. Tá? Dito isto, ou seja, vimos as 4 principais áreas ali dentro da ciência da religião: fenomenologia, sociologia, antropologia e psicologia. As 4 áreas interdisciplinares ali que estão dentro dessa ciência da religião. Agora vamos aí para os objetivos epistemológicos distintos. Né? O que seria um objetivo epistemológico? Né? Quando a gente fala de epistemológico,
mais uma vez, né, indo para o profundo do profundo da prática. Então, se o pragmatismo é uma camada, a epistemologia, o epistemológico, ele é mais profundo ainda. É o sentido da prática. É como a pessoa, a que raciocínio a pessoa chegou, a que compreensão a pessoa chegou para compreender aquilo daquela forma. Tá? E aí, dito isso, né, vamos entender agora como existe, né, primeiro, esse conflito entre religião e teologia e como isso se comporta, né? Quando a gente fala da teologia, a gente sempre tem que levar em consideração que a gente busca, né, uma verdade normativa, ou seja, o que se deve crer. Então, o que faz parte da nossa crença? Então, nós cremos em Deus, em Jesus Cristo como Filho de Deus, nós cremos nas Sagradas Escrituras, né, como regra fundamental de fé. Isso é aquilo que cremos. Não na linguagem da ciência da religião, né, seriam os objetos de crença, né? Já a ciência da religião, ela não busca essa verdade normativa. Ela busca explicar e compreender, ou seja, o que as pessoas creem. Então, se ela vai, por exemplo, para o cristianismo, então, o que é que dentro do cristianismo, o que é que eles creem? Então, aí ele não vai, acabei de mencionar, creem em Deus, creem em Jesus Cristo, creem no Espírito Santo, creem no arrebatamento. Então, isso para eles, são objetos de crença, tá? E aí eles vão buscar o que é que a gente crê e o porquê da gente crer. E aí, ou seja, por que a gente crê em Deus? De onde veio essa origem da crença divina? Por que eles creem em Jesus Cristo? Por que eles creem no Espírito Santo? Por que eles creem no arrebatamento? Ou seja, eles vão buscar essa explicação, essa compreensão da crença. Tá? Eles vão buscar justamente isso. Só que, ou seja, se a gente olhar assim de forma simples, né? São totalmente diferentes, né? A sensação que dá é que são dois caminhos totalmente distintos. Só que essa diferença, né, não quer dizer que a gente nunca vá se esbarrar. Pelo contrário, até porque a teologia, né, o cristianismo, ele está ali dentro, ele é estudado dentro da ciência da religião. Só que quando a gente está vendo teologia, quando a gente está vendo ciência da religião, tudo isso precisa estar muito claro, ou seja, todos os objetivos, tanto de um como do outro, precisam estar muito claros para que não haja essa confusão. Para que nem que o cristianismo ele caia, né, nessa filosofia e nessa ideia abstrata, como é dos conceitos que a gente viu há pouco, como também a ciência da religião, né, ela não transforme, o objeto de estudo dela seja totalmente mudado. Tudo isso precisa ficar muito claro quando a gente analisa os dois. Tá? A ciência da religião, ela adota, idealmente, o que a gente chamaria de neutralidade metodológica. E essa neutralidade metodológica? Teoricamente, a pessoa que está estudando qualquer religião, ela não pode colocar impressa as suas crenças dentro do estudo. Ela precisa ali estar com a mente totalmente aberta para estudar aquela crença. Ela não pode deixar que a sua crença ou descrença contamine o que você está estudando. Ou seja, quando você vai analisar um texto sagrado, né, seja do que for, então, vamos lá, a gente se for encontrado, né, um novo escrito aí do profeta Maomé, numa caverna aí guardada e fizeram a comparativa e viram que é a letra de Maomé. Estou aqui um exemplo, né, uma hipótese. Ou seja, eu como cristão, estudioso do islamismo, não posso deixar que a minha fé cristã, ela, teoricamente, ela contamine o estudo que eu estou fazendo desse novo escrito. Eu precisaria ali, né, de forma neutra, analisar aquele escrito e ver o que realmente ele significa.
Perdão, isso, irmãos, que eu estou dizendo isso. Tudo isso numa grande teoria. Na prática, isso acontece, mas de maneira muito distinta, ou de maneira muito difícil. Não era para acontecer dessa forma. Normalmente, as pessoas, quando elas vão fazer estudos da religião, elas colocam ou elas imprimem as suas práticas religiosas nesses estudos, nessas crenças. Tá? Eu sempre gosto de mencionar aqui, eu sempre achei um absurdo, quando a gente fala de ciência da religião, acho que eu até contei esse exemplo aqui na aula passada, não lembro, se contei, vou só recapitular, se não contei, vou contar agora. Eu sempre achei um absurdo, né, por exemplo, quando a gente vai para os cursos de ciência da religião no Brasil, existem poucos ou quase nenhum, né, grupos que estudem o cristianismo dentro do Brasil e as suas manifestações, né? Seja no catolicismo, seja do protestantismo, igrejas reformadas, igrejas pentecostais, neopentecostais, o que for. Existem poucos grupos de pesquisas dentro das universidades públicas. Eles normalmente, né, focam muito é, nas, é, na religião que eles já fazem parte, os professores líderes dessas pesquisas, né? Então, você vê pesquisas dentro do espiritismo, vê pesquisas dentro das religiões de matriz afro, inclusive, é, grupos de religiões que só se tem na Europa, né? Religiões nórdicas, ou seja, grupos que dentro de um contexto brasileiro, né, tiveram influência quase nenhuma, ou não contribuem, pesquisa que não contribui na compreensão religiosa do seu próprio povo. Então, os grupos, né, de pesquisa, isso aí já estou imprimindo, é uma opinião pessoal minha, dentro da ciência da religião, deveriam estar muito mais associados à religião ou à religiosidade daquele povo. Então, como o cristianismo influencia a sociedade brasileira? Como o cristianismo, ele influencia, por exemplo, a política brasileira, a cultura brasileira, a forma que a gente enxerga o mundo, o trabalho, o sentido da vida, tudo isso não tem, você não encontra. Por exemplo, o pentecostalismo, são raríssimos os grupos, né? Eu acho que o Eduardo, por exemplo, teve muita dificuldade, ele teve que ir imagina só, ele teve que ir para o sul do país para conversar com um especialista de religião contemporânea, que é o Dr. Oneide, né? Acho que não é o nome dele, para poder desenvolver as pesquisas dele, tanto do mestrado como do doutorado, sobre pentecostalismo. Saiu de João Pessoa para o sul do país, porque não tinha ali um grupo mais próximo, sério, que trabalhasse com isso, ou que aceitasse trabalhar com isso. Então, isso aqui, né, por isso que eu trouxe essa informação na teoria, é muito bonito, né? Mas na prática, como está aí no segundo parágrafo, na prática, pesquisadores têm vieses e reconhecer pressupostos é parte do método científico. E o que são esses vieses? O que é o viés de uma pesquisa? É justamente os elementos que podem influenciar ou deixar uma pesquisa tendenciosa, tirando dela o rigor metodológico. Então, o rigor metodológico é de você acreditar que aquela pesquisa ela tem ali ela foi escrita de maneira neutra e que o que está sendo escrito, a informação que está ali, ela é real, ela é verdadeira, ou ela é, entre aspas, pura, tá? E o que é muito difícil, que é muito difícil de ser encontrado, né? Principalmente nos dias de hoje, onde tudo é influência, tudo tem algum objetivo por trás, tá? Vamos lá, metodologias comparativas e hermenêuticas. Então, a teologia, ela usa, né, ela faz uso da ciência da hermenêutica. O que é hermenêutica? Ela é a ciência da interpretação. Ou seja, a gente pega os textos sagrados e a gente analisa esses textos hermeneuticamente. A gente pega, por exemplo, um salmo e a gente vai entender o que aquele salmo ele significa, o contexto que ele foi escrito, quem escreveu, que tipo de literatura é, e depois disso a gente vai interpretar
como esse salmo, por exemplo, pode ser aplicado nos dias de hoje, qual o sentido dele para os dias de hoje. Isso a teologia ela faz uso disso, ela busca esse sentido e essa aplicação dentro ali da ciência da hermenêutica. Já a ciência da religião, ela emprega outros tipos de metodologias para analisar um texto sagrado, por exemplo, ou o que for. Elas empregam metodologias comparativas que destacam ou as diferenças ou as semelhanças fenomenológicas entre tradições. Então, por exemplo, né, quando a gente pega a liturgia do culto cristão, como a ciência da religião ela analisaria, né? Ela estudaria isso. Ela não iria para o texto sagrado, por exemplo, para ver como a Santa Ceia era celebrada na igreja de Corinto, como ela tem a descrição no Evangelho de Lucas. Ela, ela não vai se aprofundar nesse sentido. Ela vai, por exemplo, querer entender o porquê da ceia ter esse valor simbólico para a gente. Ela vai olhar em outras religiões se existem outras liturgias parecidas com a nossa. Então, por exemplo, quais são as outras religiões que têm essa figura da ceia? Ou porque a ceia, na Santa Ceia, no protestantismo, é diferente da comunhão, né? Ou do comer da hóstia e beber do vinho ali na Igreja Católica. Ela vai fazer justamente, ela vai procurar as semelhanças, o que é que tem de parecido, e o que tem de diferente, né? E como isso se manifesta no decorrer dos séculos. Outro ponto também é que, com relação à linguagem, né? A linguagem normativa versus a linguagem descritiva. A teologia, como já falamos, né? Como já analisamos, ela usa preposições normativas. O que é isso? A gente utiliza de maneira bem clara e de maneira bem direta informações, né? Ou aplicações como Deus é, os crentes devem, e assim sucessivamente. Já a ciência da religião, ela descreve não aquilo que a gente, não o que a gente crê, mas ela transforma o que a gente crê em objeto e ela vai procurar o significado. Então, ela já traz informações como os crentes acreditam que Jesus voltará no arrebatamento. Então, ela não traz informação, por exemplo, Jesus vai voltar no arrebatamento. Por quê? Porque essa é informação teológica, cristã, protestante, dispensacionalista, pré-tribulacionista e assim vai. A gente vai incorporando, né, os pontos doutrinários. A gente crê dessa forma. Eles não. Eles vão colocar que os crentes acreditam que Jesus. Aí joga, né? O provavelmente voltará no arrebatamento. Eles vão usando esses termos. Outro termo que eles podem utilizar. A prática ritual tem a função de. Então, a prática, por exemplo, da Santa Ceia tem uma função dentro do cristianismo de trazer esse memorial sobre o sacrifício de Cristo, e isso tem um simbolismo, o pão significa uma coisa. Ele vai explicar os elementos com uma outra ótica, uma outra perspectiva. E saber alternar entre essa linguagem, né, é uma habilidade que a gente, né, como vocês, como seminaristas, né, estudantes no seminário teológico, aí agora como teólogos também, a gente precisa aprender a desenvolver, tá? A desenvolver essa linguagem quando a gente está tratando desses símbolos, né, desses termos, tanto dentro da teologia, como também dentro dessas discussões da ciência da religião. Porque os debates, meus irmãos, eles podem acontecer a qualquer momento. E a gente tem que estar ali. Vimos isso na disciplina de apologética, quem já estudou, quem não estudou, vai chegar nela, em nome de Jesus. A gente precisa entender que devemos estar sempre prontos para explicar com mansidão as razões da nossa fé, segundo o apóstolo Pedro na sua epístola. A gente tem que estar sempre pronto para explicar com mansidão as razões da nossa fé. Os debates eles não são vencidos no grito,
né? Quando não sei, começa a falar mais alto, começa a gritar, desviar o assunto. Não, a gente precisa explicar com essa certeza, tá? E aí eu trouxe aqui um exemplo prático para a gente ver justamente como a teologia enxerga e como a ciência e a religião enxerga. E aí eu trouxe um fato aí bem polêmico, né, digamos assim, que é a glossolalia, né? Glossolalia, como todos sabem, né, só para recapitular, é o dom de falar em línguas, tá? Em línguas estranhas. Então esse termo vem do grego, né? Glossa, de língua, tá? Então vamos lá. Temos aí um fenômeno, né? Vamos chamar assim, um evento, uma encenação religiosa, como os cientistas da religião chamam, que é a glossolalia, que é o falar em línguas. Então, o falar em línguas, do ponto de vista teológico, e eu também acrescentei o teológico pentecostal, tá? Porque se a gente for, por exemplo, teológico reformado, já não acredita. A glossolalia pode ser a evidência do batismo com o Espírito Santo, tá? Ou seja, dentro do cristianismo, por exemplo, a gente sabe que algumas denominações, eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo vem a partir do momento que você aceita Jesus. Você aceitou Jesus, você já está batizado, tá? Isso aí é uma crença de algumas denominações. A gente não crê dessa forma. Nós cremos que quando a gente aceita Jesus, nós temos o momento da conversão, e o batismo com o Espírito Santo é uma outra coisa, um outro momento. E nesse momento, ele é evidenciado pelo falar em línguas. E aí é onde entra a glossolalia. Tá? Então, para isso, isso está muito claro na nossa mente. Tá? Isso, inclusive, aí quando vem a ideia, né? O símbolo vem antes da doutrina. Isso aí, se você perguntar a qualquer crente, dentro da igreja, do mais simples ao mais intelectual, cada um vai saber e vai explicar do seu jeito. Ele vai perguntar, você fala em língua? Falo. É batizado no Espírito Santo. Fala em língua? Falo não. Então não é batizado, não. Eles vão saber explicar, né? Ele talvez nunca ouviu falar, não conheça o termo glossolalia, mas ele vai saber diferenciar quem é batizado e quem não é, tá? Já a ciência da religião, ela não analisa dessa forma. Ela enxerga a glossolalia como um fenômeno linguístico, psicossocial e performativo. Olha a diferença. Como assim, professor? Um fenômeno linguístico? Sim, porque no caso, a pessoa, né, o ser humano ali, ele começou a falar numa língua que ele nunca estudou, que ele nunca aprendeu e que ele não conhece o significado, muitas das vezes, do que está sendo falado. É um fenômeno linguístico. É uma língua que ele não consegue explicar de onde vem essa língua. O que é que passa pela mente da pessoa para produzir o som vocal e emitir as palavras nessa outra língua. Percebe como cientificamente falando, como é mais complexo do que a gente imagina? Psicossocial, o que isso influencia na nossa mente e dentro da nossa sociedade. E performativo, como essa língua estranha vem, né? Como esse falar em línguas vem. Vem público, vem em segredo, em secreto, né? Vem de forma individual, vem de forma coletiva. Então, percebam como a ciência da religião ela analisa diferente o falar em línguas, tá? E por isso que eu digo que a integração das duas, né? Um estudo completo integra ambas as leituras com esse cuidado hermenêutico. Com esse cuidado hermenêutico. E aí eu vou abrir um ponto, né? E trazer, imaginar e deixar esse ponto aí para refletir e essa curiosidade. Imagina, né? Se a gente consegue explicar a origem na nossa mente da língua estranha. Fisiologicamente falando, é isso que eu tô falando, é isso que eu tô dizendo, tá? Fisiologicamente falando, de onde vem, qual é o comando. Eita, falou comando agora, falei igual o pentecostal do fogo. Qual é o comando que é dado ao cérebro para ele enviar a informação para a voz, para
essa região orofaringe de falar em línguas. Isso a ciência e a religião vai analisar. De onde, como é que, qual é a fisiologia disso daí, tá? Como se manifesta, quando se manifesta. Então, a gente vê que é mais complexo, né, do que a gente imagina. Por isso que a ciência e a religião, ela vai tão aí a fundo. Só que, aí você diz, então ela é nossa amiga. Calma, também não é assim. Ela vai, só que ela não tem compromisso com a doutrina. E aí é onde entra a teologia. Ela não tem compromisso com a doutrina. Ela não está preocupada se é verdade, se é verdade ou não, se a pessoa está falando línguas ou não. Ela quer saber o significado, tá? E aí vem, né, esse papel da história na crítica religiosa, né? Então, além da ciência da religião, a gente, dentro nesse escopo, né, a gente tem a história da religião, né? Ou a história das religiões. A história, né, ela demonstra como doutrinas e práticas elas mudam ao longo do tempo. Então, a teologia histórica, né, que é a história das doutrinas, e a história das religiões, que é justamente esse comparativo entre uma religião e outra, ajudam a situar crenças no tempo e no espaço. Tá? Então, aqui, vamos falar, vou utilizar mais um exemplo prático que acontece dentro do cristianismo para a gente entender como os fenômenos, né? Os fenômenos religiosos. Vamos olhar para a gente, né? É bom, às vezes, quando a gente se analisa, analisa a nossa casa, as pessoas que a gente convive, antes de falar de de qualquer outro povo. Vamos lá. Cristianismo, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, uma igreja centenária. Ao longo desses mais de 100 anos, né, que muitas igrejas, inclusive dentro do Brasil, já têm, no geral, a Assembleia, a A Assembleia Geral tem mais de 100, né? Mas algumas igrejas também, somente as capitais, algumas delas têm mais de 100 anos já. E muitas também aí no interior já estão chegando aí bem perto. Ao longo desses 100 anos, será que alguma coisa mudou nos costumes, né? Nos costumes da nossa igreja? Não precisa responder, vamos aí meditar e refletir, né? E o que foi que fez esses costumes mudar? Né? O que foi que fez esses costumes mudar? Vai aí na sua mente, né, vendo o que, por exemplo, quando você era convertido não podia fazer e hoje todo mundo faz. Ponto. Doutrinas, né? Vamos agora para as doutrinas. Até a década de 90, né? Até os anos 2000, na verdade, nós não tínhamos uma declaração de fé publicada. Ou seja, a interpretação doutrinária era muito daquilo que as pessoas achavam que era. Não existia nenhum documento oficial ali, público, para que que a gente pudesse consultar como doutrina, como um fundamento doutrinário, né? Então, ou seja, por muitas décadas, ficamos aí sem esse documento, tá? Então, a teologia histórica, ela vai justamente analisar, se debruçar a história das doutrinas. E aí, nas mais formas variadas, das mais variadas religiões, e incluindo a nossa. Então, como a nossa doutrina ela foi se moldando, como a gente foi enxergando o interpretar da Bíblia, tá? O interpretar da Bíblia. E por que eu digo isso, irmãos? Porque tem muita gente hoje em dia muito equivocada em muitos pontos, justamente por não conhecer a nossa história teológica. Tá? A nossa história teológica. Inclusive até por, às vezes, querer menosprezar e ter vergonha da nossa história. Tem muita gente que é assembleiano,
Desculpem aqui a honestidade, sinceridade, mas tem vergonha de ser assembleiano. Se sente às vezes inferior por ser assembleiano. O que é uma tolice, uma bobagem, por achar que as pessoas que foram aí, que nasceram em berços teológicos e etc., e dos grandes seminários, são maiores ou superiores do que a gente. Quando, na verdade, isso é uma mentira, isso é um equívoco. Talvez aquele seminário, sim, admitamos, ele tenha uma estrada maior, né, aí um percorrer maior, de ter mais tempo nesse ponto, mas nós também temos a nossa história, tá? Nós também temos a nossa história. E aí a história das religiões, ela faz justamente esse comparativo, mas aí não, eles não fazem normalmente muito dentro do cristianismo, né? Eles fazem o cristianismo com outras religiões, né? Para justamente entender por exemplo, vou fazer agora uma comparação bem polêmica. Existem pontos em comum entre o cristianismo e o islamismo? Deixa a pergunta aí no ar para todo mundo ficar aí queimando as pestanas, né? Pensando. Existem pontos em comum ou não? Avancemos. E aí, voltando, né, ao exemplo, tanto da glossolalia como da própria doutrina do Espírito Santo, né? Quando a gente analisa a doutrina do Espírito Santo, né, que é uma doutrina aí um tanto quanto complexa de enxergar, já tivemos essa disciplina aqui, e a gente viu quão é difícil encontrar elementos simbólicos para poder explicar o que é o Espírito Santo, até para os próprios crentes. Até para os próprios crentes. E quando você pega o Espírito Santo para explicar para uma pessoa de outra religião, aí é que muita gente se enrola. Se você for explicar, por exemplo, o Espírito Santo para um islã, para um muçulmano, ele vai dizer: você é um politeísta, você é um herege, você vai queimar no mármore do inferno. Porque Deus é só um, ele vai dar, a resposta que ele vai dar é essa: Deus é só um, é Allah e acabou-se. Que você está trazendo aí é uma heresia. Como é que você diz que são três deuses? Então você não é, você é um infiel. Você merece a morte. Aí, não, mas é três e é um. Como assim é três e é um? Não, mas ele é igual o ovo. Como assim um ovo? Porque o ovo só é ovo se tem casca, gema e clara. Ele não consegue ser ovo, só a gema, só a clara e só a casca. Aí já falha na comparação do Espírito Santo. Porque os dois são Deus, os dois são, os dois não, os três são Deus e eles são Deus independentes um dos outros. Percebe como é complexo fazer essa análise? Então, quando a gente vai analisar a doutrina do Espírito Santo, ela exige essa exegese bíblica, ou seja, analisar profundamente os textos do Novo Testamento, a história das interpretações patrísticas e reformadas, que é a literatura patrística, né? A gente vai estudar mais na próxima disciplina, colégio patrístico, os pais da igreja, quem são esses pais da igreja, como eles interpretaram essas doutrinas, como eles chegaram à conclusão da doutrina do Espírito Santo. Isso precisa ser analisado, né? E juntando tudo isso, né, o paralelo a tudo isso, atenção à experiência contemporânea pentecostal. Ou seja, como é a manifestação do Espírito Santo nos dias de hoje, né? E integrar essas camadas, né, cada uma delas, como falei para vocês, evita justamente leituras simplistas. O que é uma leitura simplista? É uma leitura equivocada, é uma leitura superficial, é uma interpretação que a pessoa chega de maneira simples, sem se aprofundar. Dizer, não, o Espírito Santo é isso, acabou, pronto. Como assim? É esse ponto. Não, esse ponto eu quero saber o significado desse é isso. E eu quero ir além desse ponto. Só que para isso, a gente precisa realmente entender essas demais ciências, tá? E, dito isto, né, a gente precisa ver que existe sim alguns conflitos clássicos entre a fé
e o estudo crítico. Por muito tempo, né, a gente sabe que há um histórico dessa tensão quando a gente fala de estudo crítico sobre a palavra de Deus, sobre algumas leituras tradicionais e tudo mais. E eu até compreendo esses conflitos, porque a crítica, irmãos, ela não tem compromisso nenhum com a doutrina. E isso é muito duro. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo, já contei isso algumas vezes aqui na aula, quando eu fui fazer a minha primeira pós-graduação, em leitura e interpretação da Bíblia. Era a minha primeira pós, eu estava na área de teologia, eu estava super empolgado, tinha acabado de sair de seminário, concluí o bacharel, estava super feliz. Digo, não, agora eu quero me aprofundar no texto e tudo mais, agora eu vou mergulhar nas águas das sagradas letras do Espírito, eu fui todo empolgado. A primeira disciplina era uma disciplina de teologia crítica e chamada História de Israel. E eu lembro que a cada texto, para mim, que foi criado no seminário, né, teológico, pentecostal, clássico, com a fé ali de Abraão, que move montanhas, cheguei nesse seminário, nessa pós-graduação, a primeira disciplina era completamente recheada de textos críticos à palavra de Deus. Era trazendo ali abordagens, eu chamo essas abordagens de terríveis sobre o texto. Ela trazia a história de Israel uma perspectiva totalmente humana, mostrando, por exemplo, os paralelos que existiam entre os textos do Antigo Testamento com os textos pagãos que de antigamente, muito mais antigos que o Antigo Testamento e o autor, né, dava a entender que os judeus tinham bebido dessa fonte para poder escrever o Antigo Testamento. Isso para mim foi mesmo que a morte, ler isso daí, ler esses textos. E as comparações arqueológicas, né, como a arqueologia tinha encontrado vários pontos na Terra Santa que divergiam do que estava lá no texto, e aí ele trazia toda uma abordagem contra o texto. Era horrível, era horrível. Eu lembro que eu terminei essa disciplina assim, nossa, foi realmente muito difícil. Era muito difícil. Então, quando eu leio esse tipo de argumento, né, realmente assim eu entendo que existe sim um ponto de tensão nesse estudo crítico, né, por essa ideia justamente dele ameaçar as leituras tradicionais. Por quê? Porque aquele texto, o estudo crítico, né, a leitura crítica, ela não tem compromisso nenhum doutrinário. Porém, né, como nem tudo é de todo mal, existe uma forma de utilizá-lo, né, não para o mal, mas utilizar o rigor dele, né, a metodologia dele, para poder analisar um texto. E aí onde vem a melhor prática é justamente essa correção mútua. A crítica acadêmica, ela corrige justamente uma leitura apologética frágil. Por quê? Porque o leitor apologeta, né, ele vai tentar ali buscar todos os argumentos para defender aquele ponto doutrinário. Até aí tudo bem, com certeza. Aí tem que se fazer mesmo. Só que em algum momento ele pode, o que a gente chamaria de maneira mais simples, né, de forçar o texto, de forçar a interpretação daquele texto para dizer uma coisa que o texto não fala, nessa sede de defender, né? E aí é onde entra a crítica. A crítica vai falar, sim, eu compreendo seu argumento, mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo outra coisa. Os comparativos dizem outra coisa. E aí é onde entra a ciência da religião, entende? Então, a fé, né, ela oferece sentidos existenciais que a ciência descritiva, ela também não substitui. E eu lembro uma frase que Angela falava, né, não vou saber lembrar agora exatamente, mas foi uma das primeiras frases na disciplina Introdução à Teologia, que a fé, ela cria as pontes que o texto não tem para que eu possa caminhar. Frase é mais ou menos assim, ou esse é o sentido, né? Que a fé, o texto, meus irmãos, o texto, ele foi escrito, ele foi criado para pessoas que já criam em Deus.
já tinham ele como crença viva. Então ele não tem a obrigação de explicar ou de se auto-explicar. Ele já existe. O texto sagrado ele já existe, independente da sua crença ou não. Só que a sua crença, é a nossa fé, que ele dá sentido a esse texto. É através dessa fé que a gente começa a acreditar que é verdade. E que aquilo transforma a vida das pessoas. Que esse texto ele transforma a vida das pessoas. Tá? E aí, dado mesmo com essa tensão, eu trouxe aí duas possibilidades de diálogo entre essa parte crítica, né, a ciência, de maneira mais crítica, junto com a teologia. Então, vamos entender aí, por exemplo, a teologia junto com essas ciências humanas, né? Então, a ciência da religião, ela ajuda, né, a teologia, por exemplo, a entender contextos sociais, agentes religiosos e efeitos sociais na prática. Por exemplo, né, por meio dessas ciências, a gente entende como o pentecostalismo ele consegue chegar em diferentes classes sociais. Então, para compreender como uma igreja pentecostal, por exemplo, como uma Assembleia de Deus, ela chega em lugares que ninguém chega, para a gente compreender esse fenômeno, a gente precisa de uma ferramenta sociológica. Lembro muito um documentário, eu não sei se está no YouTube, depois eu até vou dar uma procurada e posso compartilhar com vocês. Eu gosto muito dele, que trata justamente disso. Por isso que eu coloquei essa imagem até para lembrar dessa referência. Como uma igreja, ela chegou numa comunidade extremamente pobre, sem saneamento básico, sem calçamento, igual a imagem que está aí. Totalmente pobre, uma comunidade extremamente fragilizada. As pessoas elas não tinham, tipo assim, não tinham o que comer, violência muito grande. E a comunidade, né, as ruas totalmente sem estruturas. E como aí chegou nesses lugares que ninguém quer ir, chegou uma Assembleia de Deus. E aí como a Assembleia de Deus ela transformou aquele local. E ali, né, quando a igreja chegou, as pessoas foram indo, se convertendo, aceitando Jesus, a rua foi mudando, né, a rua foi mudando, apareceu calçamento, apareceu saneamento, e a igreja, né, quando ela chegou naquela comunidade, ela transformou totalmente a realidade. O objetivo do documentário era esse, de como a igreja ela transforma a realidade de um local. É bem antigo esse documentário. Mas para a gente entender esse fenômeno, né, a gente precisa de ferramentas sociológicas, porque não tem como a gente entender. Não tem como a gente entender como a Assembleia ela chega onde ninguém quer chegar, onde ninguém vai. Tá? Outro ponto de diálogo, né, outra possibilidade de diálogo é as ciências da religião junto com a teologia. Né? Quando a gente olha a ciência da religião, a gente vê que ela se torna muito mais rica, né, quando ela compreende a nossa linguagem, a linguagem da tradição, a linguagem da forma que a gente enxerga o mundo sobre a ótica dessa doutrina. Tá? E isso faz justamente, né, a gente reduz, a gente na verdade impede, né, evita essa interpretação da ciência da religião de uma forma redutora. Por quê? Porque a ciência da religião, ela vê a gente como apenas mais uma. Ela vê a teologia como qualquer outra teologia. Então, a teologia cristã, como a teologia do islamismo, enfim, o estudo sobre Deus nas religiões asiáticas e assim sucessivamente. Para a ciência da religião, a gente é só mais uma religião. Porém, quando a ciência da religião ela se propõe a estudar a teologia e a conhecer, né, o que a gente chamaria de categorias teológicas, como a graça, o pecado, a redenção, ela evita justamente essas distorções interpretativas. Então, quando ela se propõe a entender, para
o que é o pecado e como a gente enxerga o pecado e os danos e as consequências desse pecado, ela vai entender, por exemplo, o nosso comportamento, o porquê que a gente evita tais práticas, como a gente enxerga o mundo e como o mundo e como o evitar esse pecado faz com que a gente crie essa identidade diferente do mundo. Então, esse diálogo pode ser feito sim. É fácil? Não é. É muito difícil. Mas são áreas que sim podem se complementar, tá? E por isso, né, nessa ideia de complementos, toda vez que a gente se propõe a estudar um fenômeno religioso, a gente precisa do que a gente chamaria de métodos místicos, né? O que seriam esses métodos místicos? É quando você propõe um estudo e utiliza mais de uma metodologia para analisar aquele fenômeno. Vou citar um exemplo prático, né? Claro, mais palpável, né? Próximo a gente. É a tese de doutorado do pastor Eduardo. O pastor Eduardo, ele estudou pentecostalismo brasileiro, ou seja, ele mergulhou, é uma pesquisa muito bem feita, irmãos. Ele fez um estudo, ele fez todo um levantamento histórico do pentecostalismo no Brasil. Ele foi para os documentos mais antigos, para as atas de registro da Assembleia de Deus, como essa manifestação dos primeiros anos, essas manifestações históricas do pentecostalismo nas primeiras décadas. Ele fez uma pesquisa assim, enfim, e por isso que é uma tese hoje que se tornou um livro, e é um livro extremamente conhecido, divulgado, vendido e tudo mais, como você já sabe. Porém, ele se utilizou só de um método, que é o método de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, enfim, né, até brincava, não, ele só trabalha com gente morta. Que é trabalhar com gente morta, é com autores que já morreram, com autores clássicos que já morreram. E isso é uma metodologia, é uma forma de pesquisa. E como essa pesquisa ela se tornaria mais rica, digamos assim, ou mais completa, se ele tivesse tempo, oportunidade e recursos de ir para a parte prática, para a parte do campo, ou seja, entrevistar essas pessoas. Ah, mas boa parte já morreu. Então vamos procurar os netos, bisnetos, vamos entrevistar o pentecostalismo nos dias de hoje e fazer esse paralelo dos dias de hoje com as primeiras décadas. Isso é um método místico, porque você vai agora para a pesquisa de campo. Então, se você pega duas metodologias distintas, uma é a análise bibliográfica e outra é a pesquisa de campo, você tem o que a gente chama, dentro da área de pesquisa, da pesquisa, métodos mistos. Você está juntando dois métodos. Tá? E aí, por isso que eu digo, estudos de caso mais robustos, né, ou seja, mais completos, mais bem fundamentados, eles combinam justamente exegese, análise histórica, etnografia, né, etnografia religiosa e entrevistas. Essa combinação nessas pesquisas, por exemplo, sobre congregações pentecostais, necessitam de métodos mistos para captar experiência e contexto. Porque, por exemplo, se eu pesquiso, se eu faço só a pesquisa de campo, eu vou ter os diálogos, todos os discursos, mas eu não vou ter como fundamentar esses discursos. Não vou ter como fundamentar esses discursos. Então, aquela pesquisa não, ela vai ter uma lacuna. E se eu tenho toda a base, tudo mais, eu vou ter a base, mas eu não vou conseguir captar a experiência, porque eu não entrevistei ninguém. Então, vai faltar aí alguma coisa. Então, os estudos interdisciplinares, por meio dos métodos mistos, dentro da ciência da religião, são muito importantes, tá? E um conceito-chave, né, é justamente essa reflexividade do pesquisador. Ou seja, pesquisadores eles devem ser reflexivos, eles devem refletir
sobre as suas posições, sejam elas confessionais ou não. Como eu já falei anteriormente, é muito difícil manter essa neutralidade na hora da pesquisa, porque quando a gente coloca os nossos pressupostos, as nossas crenças em qualquer pesquisa, em qualquer estudo e análise de discurso religioso, infelizmente, né? Infelizmente, isso vai refletir e isso vai influenciar. Isso vai influenciar, tá? Eu não vou ter o estudo vai estar cheio de tendências para o que a gente crê ou o que a gente não crê, tá bom? Dito isto, irmãos, acho que vamos dar uma pausa, né? Já viu tanta coisa hoje, porque aqui já vai puxar para uma outra linha mais aprofundada, que é a contribuição pentecostal ao diálogo teológico acadêmico, tá? Vamos dar uma pausa por aqui, para a gente não começar um tópico e ficar o tópico pela metade, tá bom? Espero que, eu sei que é uma aula bem teórica, o conhecimento dessa parte aí, ela é bem densa, mas eu espero que os irmãos estejam aí, né, pouco a pouco, captando, né, vão fazendo aí as anotações de vocês, de maneira aí devagarzinho, esses slides. Acho que eu vou começar a colocar de hoje, né? Também deixar esses slides disponíveis para vocês poderem aí revisarem. A aula também está sendo gravada, então vocês podem aí depois, se tiver alguma dúvida, algum ponto, reassistir durante a semana, para quem está assistindo gravado também. Lembre sempre de assinar a lista de presença, tá? Já está no grupo. Para quem está aqui ao vivo, também está aqui no bate-papo, né? No chat, e também está lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? Não esqueçam, por gentileza, de forma nenhuma, de assinar, tá? Vamos orar, agradecendo a Deus pela aula de hoje, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e que tudo que a gente aprendeu, né, venha ser aí processado, digerido pela nossa mente e que a gente venha compreender o que o Senhor deseja de nós nesses últimos dias, nessa geração. Amém? Deixa eu pedir aí para o nosso irmão José Galdino, me escuta, para poder orar por nós, em nome de Amém, amém, professor. Paz do Senhor para todos os amados irmãos. Boa Amém. noite. Oremos, soberano Deus, maravilhoso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos graça na fila de por esta oportunidade de estarmos aqui assistindo esta aula abençoada, Senhor. E muito comprometimento e conhecimento de tua parte. Abençoa grandemente o professor, os demais irmãos que estão ao vivo, aqueles que irão assistir, Senhor, depois a aula, Senhor. Contou conosco, com o entendimento, a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém.